Beleza, agora tá gravando. Então, boa noite a todas e a todos que estão aqui hoje e quem for assistir depois. Primeiro, pedir desculpa para vocês pelo atraso em postar a terceira aula. Eu expliquei lá no e-mail, né, o problema que eu tive, porque demora muito para fazer o upload pro YouTube. Mas, como eu sugeri, eu estou flexibilizando muito os prazos de entrega, né, dos exercícios. Então, tinha deixado para hoje, para o pessoal me entregar até a parte de manuseio. Se fosse até a segunda aula, tudo bem, né? Já propondo ali um dado para análise, para manusear e já manuseando ele, né? Porque vai ser importante a partir da aula de hoje que a gente vai começar a falar sobre a análise dos dados propriamente. E, e então, eu também fiz um ajuste no nosso plano, porque acho que é interessante a gente começar a ver um pouco de visualização dos dados, agora. e, e a gente vai entrar na parte de análise, mas vamos ver hoje uma análise bem exploratória, descritiva, com uma dimensão só da nossa base de dados. Então, vamos primeiro falar sobre descrição das variáveis, porque a gente precisa entender bem a classificação de cada variável para poder saber aplicar tanto a técnica descritiva mais adequada, né, em termos de estatística, quanto de visualização também, né? Então a gente precisa entender que para cada tipo de variável a gente pode usar um tipo de medida estatística e um tipo de representação gráfica. Claro que aí entra o espaço da criatividade também, quando a gente vai fazer gráficos, né? Então é mais aberto, mais flexível é, a criação, desde que a gente respeite a natureza das variáveis. É, e aí, já tem lá disponível, então, o capítulo 4 que é o que a gente vai ver hoje. Nós vamos avançar um pouco para uma parte que ela não é mais introdutória de R. Ela é um comando que entra já na parte intermediária, porque ele é um comando muito útil para transformação do dado também, como a gente vai ver, mas também para automatização, para que a gente faça procedimentos que respeitem determinadas condições, né? Então vai ser muito importante para a escrita de código, que são as relações condicionais. Já já eu volto na apresentação. É, e também de uma parte fundamental, né? De fundamentos, mas são fundamentos que já não são mais introdutórios, a gente olhar para outras estruturas de dados que não os data frames, que são os dados estruturados como a gente está acostumado nas ciências sociais, do tipo survey, né? Que a gente vai lá, coleta, cada linha é uma pessoa e cada coluna é uma questão que a gente faz, uma variável que tem um tipo específico. Então hoje a gente vai ver o que são as matrizes, né? E o que que ela guarda de valores e o que são as listas. É, as matrizes, já adiantando um pouco, elas são muito importantes para a parte de estatística. Por isso que eu achei que é válido para a gente, nesse momento, entender que existe essa estrutura de organização dos dados, de valores, porque para várias técnicas de estatísticas a gente vai ter que passar por uma construção de matriz. Não vamos ver isso no nosso curso, mas depois, quando vocês entrarem em partes mais avançadas, principalmente modelos de regressão, essas coisas de predição, é, passa muito por. E construção de indicadores também. Passa muito pelas matrizes, né? Então a gente vai ver como que elas são estruturadas. E as listas também. As listas principalmente para a parte gráfica e para manuseio de dados que têm estruturas diferentes, né? Beleza. Então, até a parte das listas, a gente vai falar sobre operações fundamentais do R, para depois então entrar em análise descritiva dos dados. Vamos falar um pouco de quais são os objetivos, né, com ela e
sobre as classificações das nossas variáveis. Então, a gente tem trabalhado muito com essa ideia de que a nossa base de dados é composta por um conjunto de vetores, cada vetor tem um tipo específico, e cada tipo específico tem uma classe, né, na estatística. Ele tem uma classificação que é a referência daqui para frente de tudo, assim, de tudo que eu vi, né, em relação à estatística, modelagem de dados, parte desse princípio muito básico que é qual que é a classificação da nossa variável. E aí a gente vai ver, né, as medidas descritivas para cada classificação. E por fim, vamos começar a ver também como descrever os dados, né, esses tipos, essas classes de variáveis com visualização gráfica. Então, no nosso programa, estava previsto para a gente entrar em falar só de visualização na próxima aula, né? Depois vai ter um slide que eu vou explicar isso acho que vai ficar mais claro para vocês a ideia, a proposta, né, de a gente olhar para uma dimensão só, né, para uma variável é, só, para depois na próxima aula a gente começar a relacionar elas e estudar a correlação entre elas, ver quais tipos de gráfico a gente pode usar, como funcionam as tabelas de contingência, as medidas de Q² e tal, que são uma parte já de análise que é um passo que a gente avança, né? Já relaciona mais de uma variável da nossa base. E aí, da parte extra que eu coloquei aqui para a gente ver hoje, vamos ver um pacote que ele funciona junto com o ggplot. Ele é um pacote que também tem em Python, então ele é atualizado para as duas linguagens e, e ele faz gráficos interativos, né? Então, a gente vai ver como transformar gráficos que são estáticos em gráficos tipo esse, que dá para a gente ficar mexendo nele. Deixa eu voltar aqui onde é que tá. Casinha. Aqui. Tá. E vamos ver também algumas outras formas de representação, né? Essas também de três dimensões, que incorpora mais de um eixo, né? Um terceiro eixo um eixo Z. E o que que a gente pode fazer com isso, né? E, e aí, por fim, a gente vai ver um exemplo com um dado que é mais, como eu posso dizer, não é mais complicado, mas é um dado mais completo, né? Que aí a gente vai estar trabalhando com dados do censo demográfico mesmo. Aliás, não, ainda não. Perdão, aqui não. Aqui a gente ainda está com a nossa base simplificada. É na próxima que a gente vai ver do censo. Então, eu vou voltar aqui para a apresentação. E aí, bom, antes de começar também, dizer que eu recebi muitos desafios, estou bem feliz com isso, mas ao mesmo tempo é muito trabalho, né, para eu poder, ainda não consegui dar conta de ver cada um, e eu vou fazer isso. Então, eu acho que até a próxima semana eu vou conseguir fazer isso, né? Até a próxima semana, dar uma olhada nas entregas para a gente poder já começar a discutir o que vocês podem desenvolver como projeto final, né? Eu vi que tem muita gente com dificuldade em encontrar o dado que quer trabalhar, né? E uma das promessas desse curso do começo era a gente ver inclusive isso. Então não vai dar tempo na aula de hoje, mas na próxima nós vamos começar já falando sobre pacotes que auxiliam a importar dados demográficos, principalmente, e georreferenciados. Então a gente já tem pacote no R para as PNADs, as pesquisas de amostragem domiciliar, e para os censos demográficos, e o GeoBR também, que é de georreferenciamento para fazer os mapinhas, né? E aí eu vou mostrar também um caminho que eu conheço. A gente já viu exemplos, né? Começou a praticar com dados educacionais na última aula, que foi a que eu postei hoje e mandei o link para vocês. E eu vou retomar esse caminho porque eu vi que tem muita gente que tem interesse em trabalhar com dados de educação também, né?
Agora, outros do tipo de segurança pública, do SUS, do CadÚnico, tem muito dado que nos interessa, né? Enquanto cientistas sociais, sociólogos e antropólogos, cientistas políticos. Da de eleição também tem muita coisa. é, e aí eu vou só mostrar umas fontes assim na próxima aula para vocês explorarem também, porque como eu não tenho familiaridade com essas bases, vai ser mais trabalhoso para quem for por esses caminhos. Então, beleza. É, Vamos começar falando sobre as relações condicionais. As relações condicionais, elas são estruturadas pelas condições if e else, né? Então, se verificado alguma coisa, um teste que a gente vai fazer, e else, se é verificado outra coisa. E elas são usadas em conjunto para que a gente possa testar condições. Então, a gente condiciona, né, uma ação do nosso código e a gente verifica se essa ação ela é verdadeira ou falsa, né? Se esse teste lógico é verdadeiro ou falso. Então, a estrutura dela na sintaxe do R é a seguinte: a gente escreve if, que é um se, abre o parênteses, que é para começar a função, né? A gente tem visto que para usar as funções é sempre o parênteses, o nome da função mais parênteses. E o valor de entrada, o argumento da condição é um teste lógico. Então, se o teste lógico de dentro da função for verdadeiro, se ele for verificado, nós abrimos um chaves, né? Abrimos chaves e colocamos alguma operação que a gente queira que execute caso a condição seja verdadeira. Então, sempre nessa estrutura de condicional, se essa condição for verdadeira, ele vai fazer determinada operação que está especificada dentro das chaves. Se a gente quiser continuar com a condição e estabelecer uma outra, do tipo, se isso for verdadeiro, faça isso. Ou se não for verdadeiro, que é o else, ou se else, é, faça essa outra operação. Então, a gente usa essa estrutura para poder fazer as operações condicionais. Uma alternativa é usar a função if-else, que ela simplifica o procedimento, né? Então, a gente só escreve if-else, abre parênteses para definir a função. O primeiro argumento é o teste, e aí, se sim, ele vai fazer determinado procedimento, se não, vai fazer outro. Vamos olhar isso para o código, né? Vou abrir aqui um script para a gente. Provavelmente a minha tela vai estar toda bagunçada. Deixa eu dar uma limpada aqui. Fechar tudo. Estúdio. Beleza, vou abrir aqui um código para a gente. Aula 4, analisando dados. Vou botar aqui um cabeçalho para a gente nunca se esquecer da parte de indentação do código, né? De organizar o código. É, vou colocar iniciando com é, relações condicionais. Como não precisa de nenhum pacote, são todas funções do RBase, eu não vou fazer nada de setup ainda. Então, como nós vimos, né? É, assim que a gente escreve if, deixa eu aumentar a letra, o RStudio já faz aqui a interpretação de que a gente iniciou uma condição. E aí abro um parênteses e faço um teste. Vou colocar 2 maior que 0. Como nós temos visto, né, dos testes lógicos.
Então, 2 maior que zero é uma condição que retorna um verdadeiro, né? Deixa eu rodar ela aqui. Aparece aqui embaixo para a gente, verdadeiro. E aí eu vou colocar um procedimento para ele executar. Então, se 2 maior que zero, pedir para ele fazer um print de uma frase. 2 é maior que zero. Então, o que eu estou dizendo é, se essa condição, se esse teste for verificado, faça um print na tela dessa frase aqui que eu estou escrevendo. Então, quando eu executo, ele vai me retornar aqui, 2 é maior que zero. Caso eu colocasse, né, um teste que não é verdadeiro, 2 maior que 3, por exemplo, ou melhor, vou manter o 2 maior que zero, mas vou colocar a condição igual. Então, 2 é maior ou igual a zero, é, ele vai. Aqui ainda não tá legal. Não vou deixar 2 maior ou igual, não. Vou deixar 2 maior. E vou colocar um relacional para a gente treinar isso também. O 2 é maior que zero e 2 é igual a zero. Então, o que que eu estou fazendo aqui? Né? Estou relacionando dois testes lógicos. Então, o que eu estou dizendo é, se o 2 é maior que zero e 2 igual a zero, ele vai me retornar verdadeiro. Se algum dos lados não for cumprido, não for verificado, ele me retorna falso, que é toda essa expressão aqui que a gente está escrevendo. Então, ele retorna falso aqui como resultado. E aí, como o resultado é falso, ele não vai executar o que está dentro aqui das chaves, né? Então, se eu executar toda essa linha, ele só vai computar e não vai me retornar nada, não me retorna a frase como apareceu da última vez. É, essa parte de relacionar testes lógicos, quando a gente pega exemplos mais assim, cru, né, meio abstrato, fica difícil de entender como funciona. Mas depois, quando vocês pegarem no dado de vocês, eu acho que vai fazer mais sentido, né? É, por exemplo, vamos pensar numa coisa mais do mundo real aqui. É, eu quero, é, eu quero, imagine que a gente tem uma base de dados em que a gente tem uma variável de renda e uma variável de raça. E eu quero só as pessoas da minha base cuja renda é maior que 5.000 e a raça declarada é, por autoidentificação no IBGE seja igual a preta. Então, olha só, quando na hora de fazer o filtro, né, que vai ser onde a gente mais vai usar essas condições esses testes e essas relações, nós estamos especificando um grupo que segue essas duas verificações, não é mesmo? Ele tem que necessariamente seguir esse nível de renda maior que 5.000 e essa categoria. É, e aí a gente vai filtrar para todos os que cumprirem esses requisitos, né? Se a gente colocar outro tipo de relação, do tipo ou, que é a barra vertical, é, todas as pessoas que tiverem alguma das duas verificações, né, vai ser selecionada da nossa base. Então, todas as pessoas que receberem mais que 5.000 e todos os que é, declararem essa categoria como preta no questionário. Então, é isso que a gente está fazendo, mas trabalhando só com números para ficar mais simples, sem mobilizar dados. E como não é verificado,
ele não printa aqui na tela o resultado. Agora, eu vou copiar o mesmo que nós vimos agora e vou simplificar isso aqui para ficar mais tranquilo o nosso exemplo. Vou botar 2 igual a zero. Ele não vai retornar nada, mas eu vou colocar a condição else. Vou acrescentar, então eu vou continuar na escrita do meu código. Se 2 igual a zero, printa 2 é igual a zero. Else, se não, printa 2 não é igual a zero. Vou dar um enter aqui para dividir, né? E aí, executando, né, todo esse conjunto, ele vai retornar a segunda operação, né, que é a que respeita a verificação de que isso é falso. Então, essa é a forma como a gente escreve é, e faz relações condicionais. Uma alternativa é usar a função if-else, né? Então, a if-else facilita um pouco porque a gente coloca tudo dentro da função. Então, inclusive o teste. A gente coloca o argumento do teste, vou colocar 2 maior que zero. Se o teste for verificado, se sim, se 2 for maior que zero, retorne 2 maior. Se não, retorne 2 menor. Deixa eu dar uma organizada aqui. Pronto. E aí, executando essa função, ele retorna aqui um valor para a gente. Alô? Voltei? Gente, acho que caiu a minha conexão. Beleza. Agora, Deixa eu voltar a compartilhar aqui, Screen 2. Ixi, parou minha gravação também. Tomara que não dê nenhum problema. Stop. Eu tinha parado aqui no if else, deixa eu ver o chat. A gente parou aqui, né? Vocês viram ainda essa função if else? isso, estava nessa função, if else. Beleza, valeu, Karina. Vou continuar aqui então. Tá. Então, por que que ela é importante para a gente? Nós podemos usar ela na parte de modificação das nossas variáveis, dentro do mutate. E ela é muito útil para construção de variáveis que a gente chama de dummy, que são aquelas que podem assumir dois valores, né, do tipo zero ou um. E então, geralmente a gente constrói as dummies com essa estrutura de teste, né? Se é verificado determinada coisa, vai assumir um valor ou outro. Então, vamos pegar em dados, né, para poder usar essa função if-else para criar uma variável do tipo dummy. Deixa eu, então, fazer o setup, remover tudo, limpar a memória, né? Limpeza da memória local e essa função GC que é para limpar a lixeira. Beleza. Agora eu vou definir o diretório de trabalho com setwd e vou pegar lá, deixa eu ver onde é que está no computador. Vou pegar a nossa pasta da aula onde tem o nosso dado. Deixa eu procurar aqui, tá em meu Drive, GitHub, introdução, cadê? Aula 2, eu acho que a gente mexeu com ele. Achei.
copiar o caminho, colar aqui. Tá, achei aqui a pasta do meu dado, mudar a orientação das barras, eu uso Windows. Tá, ao invés de mudar, pronto. Já estou na pasta do dado e vou importar. Deixa eu diminuir porque está muito ruim de trabalhar com essa letra grandona. Então, importando. Eu vou importar o mesmo dado que a gente trabalhou lá, que tem os indicadores para os estados, né? As unidades da federação, é, que é o MyData RDS. Import. Ah, não carreguei os pacotes, olha só. Que ele é mais simples, é um dado mais tranquilo da gente usar. Então, dos pacotes eu vou carregar o Rio e o Tideverse. Como eu já instalei no meu computador, eu não preciso instalar de novo, né? Só carregar agora que eu vou usar no código. Ah, Vitor, Oi, Karina. desculpa interromper aqui. Eu acho que o pessoal também tá falando isso, eu não tô conseguindo ver. Não sei se você tá compartilhando. Ah, tô compartilhando. Que estranho. Deixa eu ver aqui. Será que estou compartilhando errado? Dois. Para mim, travou a tela que você estava mexendo. Tá, vou stop share, No... parar e vou compartilhar de novo para ver se vai agora. Screen 2. Eu acho que eu tô compartilhando a tela errada também. E agora, aparece para vocês? Agora Sim, sim. perfeito. Boa, valeu. Eu compartilhei outra tela com outro código, mas beleza. Então, aqui eu só incluí os pacotes que vou usar, né, carregando eles na memória, e estou importando esse MyData, que é esse dos estados que a gente já tinha visto. Então, nas aulas lá de começo, que a gente começou a manusear, nós criamos essa PopUrb, que é a população que está em região, área urbana, né? E mudamos aqui o nome das variáveis, tal, a gente mexeu um pouco com ela, do Gini também. E eu vou usar essa base porque ela é bem simplesinha. Eu acho que teve muita gente que me reportou que tá com um computador ruim e não consegue importar dado muito grande, mas eu acho que a maior parte consegue esse daqui que é bem pequeno. Então, beleza. É, vou então criar uma variável dummy usando if else. E aí eu vou usar a mesma estrutura que nós vimos na aula passada, né? Que é o que a gente tem seguido com o Tidyverse. É criar um objeto, e aí eu vou criar um meu dado 2 para não sobrepor o original, que vai receber o dado original que passa por alguma transformação. No caso, eu vou fazer um mutate com ele. Eu tenho mania mas depois eu percebi que nem precisa disso, né? Mas na escrita, na documentação dessa estrutura de código, a recomendação antes era que a gente colocasse um ponto, porque o ponto ele está indicando que o dado que a gente pega como referência, toma como referência, é o que vem antes do pipe, né? Então a gente pega um dado de referência, usa o pipe e coloca o ponto só para indicar que o dado já está já tá colocado ali como referência, né? Então, eu vou criar um exemplo dummy que vai receber um if else e o meu teste vai ser se o Gini for maior que 0,6, se sim, eu vou colocar como
é desigual. Quer dizer, se sim, é muito desigual. E se não, como desigual. Então, percebam, né, o que a gente está construindo aqui é uma variável nova na nossa base de dados que vai receber, quando esse teste for verificado, quando o Gini for maior que 0,6, uma categoria do tipo muito desigual, e quando não for verificado, ou seja, quando for menor, uma categoria do tipo desigual. E aí vou executar aqui. O bom de estar trabalhando com dado pequeno é que dá para a gente ficar abrindo e olhando ele direto, né, ao invés de usar as funções. Então a gente tem aqui essa nova variável dummy. Por que dummy, né? Porque ela assume dois valores e poderia ser 0 ou 1 aqui, né? Mas aí eu estou colocando o nome delas direitinho, bonitinho. É, então é isso, né? Da parte de relações condicionais, né? A gente está fazendo determinadas operações que respeitam essa condição. E eu vou fazer um corte agora, que a gente já viu as condicionais, para a gente passar pela estrutura de dados. Então, eu vou voltar aqui para a nossa apresentação e falar sobre essas outras estruturas que a gente precisa conhecer. Então, no R, né, as matrizes, ela tem essa estrutura bidimensional também, que é igual ao data frame, é igual ao dado estruturado, que tem linhas e colunas, né? Só que a diferença é que na matriz todos os valores têm o mesmo tipo. Então, ou a gente tem uma matriz de palavras, né? No caso de análise de texto, de text mining, que chama, é muito usado essas matrizes de palavras para poder computar a frequência, as nuvens de palavras, depois as relações entre elas, redes. Então, tem o caso de matrizes só com textos, caracteres. E o que vai ser mais comum para a gente são as matrizes só com números, né? Só com valores. Ela é muito útil para manipular dados tabulares, que são usados para fazer os cálculos, né? Matemáticos. Então, para construir uma matriz, a gente coloca os valores dentro, né? Como argumento, o número de linhas e o número de colunas. Então, aqui eu coloquei como exemplo uma matriz 2 por 2, né? Que é duas linhas, duas colunas. E esse argumento by raw, ele define se os valores vão ser espalhados pela linha ou não. Então vamos ver aqui. Deixa eu ver como eu escrevi. Iniciando, observando a estrutura de uma matriz. Então vou usar a função matrix, colocar aqui um dado. No caso, eu vou botar de 1 a 10, para pegar um caso mais simples. E vou estabelecer 5 linhas e duas colunas. E aí, se eu colocar. Vamos ver o que, que ele constrói por padrão, né? Eu acho que por padrão é por coluna. Ele vai então fazer uma matriz que tem essa estrutura, né? É, e aí, quando eu executo essa linha de comando, ele retorna aqui essa matriz e os valores eles são despejados pela coluna mesmo, que é o padrão que eu estava imaginando. Então, a primeira aqui, o primeiro caso, né? Linha e coluna um, e aí para baixo vai 2, 3, 4, 5, aí quando acaba, vai para 6, 7 e assim por diante. Se eu usasse o argumento byRaw igual a true, ele ia fazer no sentido das linhas, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quando eu posso guardar, né, essa matriz, vou colocar a minha matriz num objeto, só que aí eu vou deixar igual a false para ficar o padrão, que é essa matriz que a gente criou, simples.
E aí dá para fazer cálculos com matrizes, né? Então eu posso pegar essa matriz e multiplicar por 2. É, e tem outras funções também que são usadas. Acho que vocês vão lembrar da escola, né? Que a gente aprendia a fazer cálculo com matriz, e aí uma matriz que multiplica com a outra e tal. É esse universo aqui quando a gente for trabalhar com estatísticas mais avançadas. Uma outra estrutura de dado, deixa eu ver, eu acho que eu não coloquei aqui pra gente. Uma outra estrutura são as listas, né? Então, observando a estrutura de uma lista. As listas, elas guardam qualquer tipo de dado e valor. Então, dentro delas, a gente pode guardar é, bases de dados, matrizes, vetores, valores pontuais, gráficos, tabelas. Elas são muito úteis na programação, porque elas comportam qualquer tipo de estrutura de dado. Então, para muitas coisas, vocês vão ver, né? Para fazer gráfico, geralmente a gente usa lista, gráfico não, mapas, né? A gente recorre às listas. É, e muitas coisas mais. Então, para criar uma lista, a gente usa a função list e simplesmente vai guardando ali os valores, né? Eu posso guardar na minha lista minha matriz, que foi o que eu criei. Deixa eu ver o que mais que tem aqui. Meus dados dois. Vou começar a dar nomes aqui. Matriz. Recebe minha matriz. Dados. Data frame. Não, vou botar um nome melhor. Base de dados. Recebe meus dados. Vetor um vai receber de 1 a 10. Sei lá, igual, né? E o valor vai receber a letra X. E aí, computando, né, executando esses comandos, eu tenho aqui uma lista criada que guarda tudo aquilo que eu coloquei, ó. Então, o primeiro elemento da minha lista é uma matriz, o segundo elemento da minha lista é uma base de dados, o terceiro é um vetor, o quarto é um valor, né? Então, ele comporta qualquer estrutura de dados. Eu vou salvar como minha lista para ficar na memória. E aí já aparece aqui no nosso ambiente global também, list, né? E aí ele tem uma estrutura mais complicadinha, porque é mais informação, né? É, Quando a gente abre a lista aqui na memória, já aparece qual é o tipo de cada elemento, né? Então a gente tem um nome para os elementos que a gente criou, um tipo para eles e um valor, os valores que ele guarda. Depois a gente vai ver que a gente pode guardar gráficos, né? Muitas coisas aqui dentro dessas listas. Como ela tem uma estrutura mais complicada, porque guarda outros tipos de dados diferentes, né? Para acessar os valores da lista é um pouco diferente do que a gente tem visto. Então, É, nós também usamos o colchetes. Lembra o colchetes que a gente usa para ver a posição do vetor e ver os valores, né? Acessar os valores das nossas bases de dados? A diferença agora para a matriz é que a gente vai precisar especificar primeiro, com dois colchetes, qual é a posição do elemento da lista, né? Então, se eu pegar esse primeiro aqui, vai retornar a nossa matriz, né, de dados. E aí depois a gente ainda pode combinar com a localização da estrutura do dado que está ali guardada. Então, por exemplo, vou pegar o segundo que eu sei que é uma base de dados. Se eu deixo só a posição do elemento com mais o colchete sem especificar nenhuma coluna ou linha, ele me retorna toda a minha base, né? Que é a base de dados que eu guardei ali dentro. Agora, aqui eu posso usar a mesma localização que a gente viu para a base de dados, né? Eu posso especificar uma coluna
Vou botar a coluna RPCT, renda per capita. E aí ele retorna só o vetor de renda per capita, é, ou qualquer outra. No caso, se eu fosse acessar o último elemento lá, que eu, se não me engano é o quarto, que é só o X, é isso. Não tem como, não tem por que eu usar um novo colchete, sabe? Uma nova localização, porque é só um valor que tem ali guardado, né? Então a lista, elas são essa estrutura de dados, né? Que comporta outras. E aí, deixa eu ver se eu consigo conectar aqui, que eu acho que alguém está com dificuldade de entender o que que são essas listas? Se tiver, pode me falar, que a gente vê com calma. Ixi, não tem mais espaço de USB aqui para eu conectar. Vou sim usar minha luz, então. Então, vou seguir. E aí, depois vai aparecer, acho que mais na próxima aula vai aparecer essas estruturas para a gente praticar. Bom, então, até aqui era o ponto que eu queria avançar com vocês sobre comandos e essas partes mais fundamentais do R mesmo. Agora a gente vai falar sobre uma introdução à estatística com R. E eu tenho que fazer aqui uma meia-culpa porque o nosso curso é de análise de dados com R. O problema disso é que não tem como eu ensinar a parte de estatística aqui porque a gente não tem tempo. Então eu estou assumindo que vocês já viram isso em algum lugar, na graduação de vocês, ou estudando por conta mesmo. O que nós vamos ver é a aplicação dessa estatística, né? Mais a parte exploratória e descritiva, com as funções, do R. Então, eu nem vou fazer muito essa introdução, porque aqui eu tinha mais tempo no outro curso que eu dei, então falava sobre estatística, né? Que veio dessa preocupação do Estado mesmo, Estado moderno de é, controlar a população interna, né, e também fazer os registros ali, principalmente para taxar as pessoas, cobrar impostos sobre produção. E com o tempo ela foi sendo usada e tomada como referência para a ciência moderna, né, para fazer todo o trabalho de coletar, organizar, sumarizar, visualizar, analisar e inferir sobre os dados empíricos que a gente coleta nas pesquisas. E aí se tornou uma base. O que que a gente busca com o uso da estatística, né? E que é o que a gente vai fazer aqui com a análise de dados. O que que a gente está procurando? Geralmente na ciência de dados se fala mais de uma síntese para informar a tomada de decisão, para sintetizar mesmo, né, um conjunto mais extenso de dados, e é esse o sentido que de origem é da estatística também, né? Então a gente, para dar sentido a um conjunto grande de dados, a gente descreve eles e relata sobre eles, né? E também buscamos fazer inferências para a população com base em amostras que a gente coleta do mundo, que é a parte já inferencial em que a gente faz estimativas, né? A gente coleta uma parte pequena da população que a gente estuda e faz estimativas para a população com base nessa amostra e também testa hipóteses com base na amostra que a gente coleta, né? Hipóteses sempre sobre a população. E essas duas áreas, elas é, são meio que divididas assim quando a gente está aprendendo estatística, né? Então, primeiro tem uma parte que é mais exploratória e descritiva, que é essa primeira, e outra parte que é mais inferencial e preditiva, que já tem a ver com técnicas mais complicadas para a gente é, trabalhar com amostras, né? Por que que isso é importante, essa introdução? Também para dizer que eu vou fazer o máximo possível para a gente não mexer com a amostra, porque tem toda a complicação do desenho da amostra, de peso amostral, que não vai.
ter como a gente tratar aqui no curso, a gente vai falar mais sobre analisar dado mesmo, de uma forma muito bruta. E isso implica na aula de hoje em a gente começar a descrever o dado que a gente tem, né? Então, como eu coloquei aqui, a estatística ela é dividida em pelo menos, que hoje tem muitas áreas mais, mas pelo menos duas grandes áreas, que é uma de exploração dos dados e outra de análise inferencial e preditiva. Então, o que a gente vai ver é a análise exploratória, e para isso a gente precisa partir desse ponto de fundamento, que é o que eu comecei falando no começo da aula, sobre a classificação ou uma taxonomia das variáveis. Toda análise de dados, ela tem como referência qual é o tipo de variável que a gente está trabalhando. Então, as variáveis, elas se dividem em dois grupos, que depois vão se dividindo em subgrupos, né? Então, a gente tem, de um lado, variáveis que são qualitativas, do tipo, de texto, né, que comportam categorias, e variáveis quantitativas que comportam números, né, que a gente viu também no nosso banco de dados. As qualitativas têm dois tipos, né, dois subconjuntos. Um que são as nominais, são as categorias que não têm nenhum sentido de ordem implícita, e as ordinais que têm alguma ordem implícita a elas. Então, imaginem, lá no censo, o dado de raça é uma variável, vai ser uma variável do tipo qualitativa, categorias, nominais, porque não tem nenhum tipo de ordem implícita. Agora, nível de renda, se a gente tivesse uma variável categórica, né, que não fosse o número, o quanto a pessoa ganha mais o nível que ela tá, se é um nível baixo, médio ou alto. Aí tem uma ordem implícita, a gente precisa seguir ela para fazer as análises e os gráficos. Das quantitativas, nós temos também subconjuntos que são as discretas, que são aquelas que têm valores inteiros, né? São números que pulam de um a um, os números naturais. E as métricas contínuas, que são aquelas que assumem alguma continuidade, têm um valor quebrado, tem casas decimais. Então, para cada tipo, tem uma forma de ser representado graficamente e de ser computadas as medidas também. Além disso, nós temos as dimensões da análise de dados, né? Então, a gente começa com uma análise exploratória que é do tipo univariada, que é o que a gente vai ver hoje, trabalhando só com uma dimensão da nossa base de dados, só com uma coluna, variável a variável, entendendo o tipo dela, extraindo as medidas descritivas e representando elas graficamente para entender a distribuição, como que elas se distribuem. E depois nós temos outras dimensões de análise, né? Temos a dimensão bivariada, que assume uma relação entre duas variáveis, né? E aí, para cada combinação de variável, tem um tipo específico de fazer isso, né? Então, uma, como que a gente analisa uma associação entre uma variável do tipo categórica com uma do tipo métrica? É o que a gente vai ver na aula que vem. E, por fim, as análises multivariadas que assumem relação em três ou mais variáveis, entre três ou mais variáveis. E aí já é um passo que a gente está mais perto da modelagem de dados, né? Porque tem muitas formas de interação e de relação entre três ou mais variáveis. Então a gente pode ter duas variáveis que têm um efeito em uma. Nós podemos ter esse segundo desenho que é uma variável que intervém no efeito eh, de outra sobre outra, e é uma combinação, né, de relação entre as três, é, que não vai ser o que a gente vai tratar, né? A gente vai não hoje, pelo menos, acho que também não na próxima. Acho que na próxima um pouco, mas hoje a gente vai falar só sobre uma dimensão só, a dimensão univariada. E para cada interação dessa, né, de multivariada, tem um nome específico na estatística que a gente não vai ver hoje.
Então, primeiro falar sobre as técnicas descritivas para as variáveis. Para aquelas que são métricas, que são números, nós temos um conjunto de medidas de tendência central, que a gente chama, que são medidas que marcam o centro da distribuição da variável que é numérica. São elas a média da variável, a moda e a mediana. A moda é menos usada, né? Para o caso das métricas, a gente usa mais média e mediana para entender como que está a distribuição delas. E também para descrever, né, essa distribuição, a gente olha para as medidas de dispersão, que são essas daqui, amplitude, é, que é a diferença do menor e o maior valor, né, a amplitude que tem a nossa variável numérica, a variância e o desvio padrão. Aqui eu incluí também um terceiro ponto, uma terceira medida descritiva, que são os quantis, na verdade. Eu botei quintis, mas deixa eu até corrigir aqui no slide. Deixa eu ver se eu consigo. Só voltar. Não vou fazer agora não, porque não vai dar, mas depois eu corrijo. São os quantis que marcam pontos específicos da distribuição. Então, se a gente pegar, dividir a nossa variável numérica em quartis, né, a gente vai pegar os pontos que marcam exatamente, dividem exatamente a nossa distribuição em quatro partes. A gente vai ver isso com R, é mais simples de eu explicar e de vocês entenderem. Para as variáveis categóricas, variáveis categorias, olha só como eu coloquei. A forma que a gente tem de descrever elas são as tabelas de frequência simplesmente, né? Então não tem nenhuma medida, até porque não tem como calcular com o texto. Tem, mas mais para quem trabalha com text mining. Aqui para descritiva a gente assume que não tem cálculo com caractere e a única forma de descrever esse tipo de variável é com as tabelas de frequência. Então, para todas as variáveis métricas, né, as medidas descritivas são essas que a gente falou, e todas a gente tem uma função no R para poder calcular. Então, a gente tem min, que é uma função que calcula a média, a median para a mediana, moda não tem a função, máximo e mínimo para calcular a amplitude, variância, SD, que é de standard deviation, do desvio padrão, e quantile para calcular os quantis. E para as variáveis categóricas, a gente tem as tabelas, que eu não coloquei aqui, as tabelas de frequência. Beleza, então vamos aplicar isso à nossa base de dados lá com R. Deixa eu abrir aqui o nosso código. Cadê? Pronto. Estatística, análise exploratória de dados. Estatística descritiva. Então, beleza. Eu vou criar aqui uma variável métrica contínua para a gente aplicar aquelas funções lá de medida de tendência central. Essa variável vou botar aqui números quebrados, né? 77.2, 83.5.4, 93.4, 40.2. Beleza. Então são esses valores que a gente guardou ali. E agora eu consigo usar aquelas funções lá que a gente viu no slide, né? Então, para medida de tendência central, a média dessa, que é esse valor aqui, 73,55. Deixa eu comentar também, média,
mediana, mediana. E aí eu vou incluir os quantis, só para a gente experimentar essa função quantile. É, os quantis, né? Dessa variável que a gente está trabalhando, que eu criei agora, eu vou colocar mais um número ali, porque tem só quatro, acho que cinco fica mais didático para a gente entender a mediana. 65,3. Beleza. Então a média é, como vocês devem saber, é a somatória, né, de todos os valores dividido pelo n, que é a quantidade de valores que tem. A gente poderia fazer com o R mesmo, né? Fazer um somatório usando a função sum dessa, desses valores e dividir pelo length, que é a quantidade de valores que tem ali naquele objeto, que retorna o mesmo resultado, né? Que a gente usar a função de média. A mediana, ela pega o valor que está exatamente no centro da, da distribuição. Então, o que que ela faz? Ordena, né, todos esses valores que estão aqui, do menor para o maior, e pega o que está exatamente posicionado na mediana, né, no meio da distribuição, que no caso é o 77,2. Se eu usar a função quantile e definir probes como 0,5, que é para pegar o valor que está no meio, né, definindo aqui como 0,5, ele retorna o mesmo que a mediana, que é o que divide a distribuição em dois. Essa distribuiçãozinha, né, que a gente está trabalhando como exemplo. E eu podia também especificar para ele dividir em mais partes, né? Então, eu podia pegar do 0 a 1, que vai de 0,25. Pegar essa sequência que vai de 0 a 1, pegando os cortes, né? De o que está na posição 0, o que está exatamente no primeiro quartil, no segundo quartil, que é a mediana, no terceiro e o valor que está lá na ponta, no 1. E aí ele é, ordena, né, os valores, pega o que é o menor, no caso o que está na posição 0 aqui, o que está no primeiro quartil, no meio, no terceiro quartil e o valor máximo, que é esse 93,4. É, e aí o que vocês estão vendo, né? A gente está trabalhando com um exemplo muito simples, mas imaginem que daqui para frente vai ser uma coluna com renda de toda a amostra do censo, né? Se vocês forem trabalhar com censo, que é mais de 20 milhões de pessoas, ou uma coluna com qualquer outro tipo de dado do mundo real. Deixa eu ver. Beleza. Agora vamos ver as medidas de dispersão. E aí, como a gente viu lá, as de dispersão a gente tem a range, que é a amplitude, que vai marcar a amplitude do nosso dado. Então, o que que ele retorna? Ele pega aqui o valor mínimo e o valor máximo, né? Desses que eu acabei de criar. O mesmo eu poderia ter usando as funções mínimo, min, de novo o meu vetor, e máximo, max. E aí a diferença, né, entre um e outro, é, entre o valor máximo e o mínimo, é o tanto, é o tamanho da amplitude que a gente tem. Então, eu posso pegar o valor máximo e subtrair do mínimo,
que é a distância que a gente tem entre esses valores das pontas, né? Do menor e o maior. Então, deixa eu comentar aqui. Amplitude. Deixar tudo juntinho assim. E variância. Deixa eu colar aqui. A variância é esse valor aqui, que é também o somatório de todos os valores menos a média, mas eu teria que salvar a média, né? Deixa eu salvar a média em um objeto. Média, meu vetor, que é o que a gente computou aqui usando a função min. E vou colocar esse valor aqui, média meu vetor, dividido pelo length do métrica contínua. É, eu tenho receio de entrar aqui porque vai entrar numa parte que eu não vou ter, já é 9h30, não vou ter muita condição de explicar para vocês, né? Mas qual que é a ideia do cálculo da variância, para a gente entender a, a distribuição quando a nossa variável é uma métrica? É como se a gente estivesse mensurando a distância de cada valor lá do nosso objeto, que são esses daqui, em relação à média. Então, se a gente pega cada valor e subtrai da média, deixa eu fazer por partes aqui, né? A gente vai ter uma distância de cada elemento ali em relação à média, certo? Isso a gente chama na estatística de centralizar os nossos valores. É uma centralização que a gente faz deles na média. E aí a gente pega cada valor desse e eleva ao quadrado. Por quê? Porque parte da média, né? Lembra que a gente fez o cálculo aqui de somatório? É somar todos os valores que tem ali dentro, né? E a gente quer fazer uma distância média em relação à média. Então, se a gente soma só essa diferença, o resultado vai ser zero ou algo próximo de zero, porque é, é uma propriedade, né? Da estatística, na verdade, é uma relação que é até lógica, assim. Se a gente somar tudo que a gente calculou com relação à distância à média, vai dar zero praticamente, né? Ele retorna aqui uma notação científica, mas isso aqui é muito próximo de zero. É como se fosse depois de 14 casas decimais aparece esse númerozinho lá que é praticamente zero. Então, um recurso na estatística que a gente tem é elevar ao quadrado para poder evitar que esse somatório seja zero, que é todos, e aí vai ser todos esses valores aqui. Depois divide pela quantidade de valores que a gente tem guardado. Deixa eu. O ruim disso é a notação científica também. Eu vou tirar a notação científica aqui na parte do setup. Removendo notação científica. Options. Tem aqui. Será se é assim? Tá, é assim. Faz tempo que eu não faço isso. Deixa eu ver se vai. Beleza. É, agora removeu a notação científica. Eu vou guardar aqui esses valores
valores quadrado. Vou fazer o somatório deles aqui dentro e dividir pelo length da métrica contínua, que é o mesmo caminho usado para variância também. Menos. E aqui a gente pode calcular o desvio padrão. Vou pular essa parte da variância, depois a gente volta com SD e a variável métrica contínua aqui dentro também. Que o desvio padrão, ele é uma padronização dessa variância calculada, né? Então, é a raiz quadrada que a gente tira, a SQRT. A gente já viu esse SQRT lá no comecinho da variância. Então, se eu colocar SQRT da variância de métrica contínua, ele retorna aqui o mesmo valor do desvio padrão. Como que a gente interpreta, né, o desvio padrão? É, quantos desvios médio o nosso valor tem em relação à média, né? Então é uma forma de padronizar e colocar numa escala que seja centralizada na média também. São duas medidas que a gente usa como dispersão para o caso de variáveis métricas, né? E essa é toda a parte que a gente tem para descrever variáveis que são do tipo métrica, métrica numérica, tanto para as discretas quanto para as contínuas. Para as variáveis que são categóricas, deixa eu ver como que eu vou diferenciar isso no código. Tem análise exploratória, estatística descritiva. Vou botar aqui. Variáveis métricas. E aqui embaixo, variáveis categóricas. Para as categóricas, a gente usa uma função de tabela de frequência, que no R é o table. Então a gente usa table e define aqui o nosso vetor para calcular a frequência. Deixa eu criar um vetor. Como é que eu salvei o outro? Var métrica contínua. Vou criar uma var categórica. Var categórica nominal. Que vai guardar P. Deixa eu ver como eu faço isso mais rápido. P, P, P e A. Beleza. Aí com esse vetor, né, de categorias, a gente pode computar aqui usando essa função uma tabelinha de frequência para ver qual que é a frequência com que cada categoria aparece nos dados. E aí, agora a gente vai parar de parar de mexer com esses exemplos meio mais simples para mexer com os nossos dados mesmo, que é o que vocês vão fazer também. Então, aplicando estatísticas descritivas aos dados. Vou pegar então os meus dados e uma variável aqui. Deixa eu pegar uma variável. Renda per capita. Vou tirar uma média dessa renda. É, e aí retorna esse valor aqui que a gente tem que é uma média da média das rendas per capita por estado, né? E aí uma função que é muito útil para quando a gente está fazendo uma análise descritiva dos dados é uma função que é de agrupamento deles, né? Então, eu vou já falar sobre ela agora, porque
eu acho que ela é muito útil para a gente que trabalha com dado demográfico, que é o seguinte, é a função group by, essa eu acho que está aqui no nosso slide, né? E ela faz parte do pacote dplyr, né? Que está lá dentro do Tidyverse também, e é usada para agrupar dados com base em variáveis. E é um agrupamento desse tipo aqui que permite a gente sumarizar os dados com as estatísticas que a gente viu, descritivas, né? Então a gente pega o dado de referência, usa o pipe, define o grupo para fazer o agrupamento e a estatística dentro dessa função de sumarização. Então eu vou pegar aqui meus dados e agrupar eles por é, cadeia de região. Vou agrupar pelo exemplo dummy, porque não tem outra variável que eu achei que teria. Exemplo dummy. Meus dados 2. Vou agrupar pelo exemplo dummy, que é aquele que eu criei lá com base no Gini. E sumarizar, summarize, com... Vou pegar a média, min, da renda per capita. Então, o que que eu estou fazendo? Estou usando essa estrutura para agrupar o dado com o exemplo dummy lá que a gente criou, de estados que são muito desiguais ou menos desiguais, com base no Gini, né? E tirar a média da renda per capita para esses dois grupos. E aí ele retorna para mim um table, né? Que é a mesma coisa que um data frame, só que tem algumas características mais específicas. É um dado estruturado. E aí a primeira coluna é o grupo, né? Desigual, que é menos desigual, tem uma renda per capita maior, é mais rico, né? A média de renda per capita desses estados. E os que são muito desigual têm renda per capita menor. São menos ricos, né? Tem mais pobreza. E é, essa função, ela é muito útil para a gente usar combinada com toda essa parte de estatística descritiva aqui. Então, para quem tiver tempo, né, de desenvolver o projeto final do nosso curso, o que eu espero é uma análise exploratória do tipo pegar algumas variáveis ali da base de dados e falar um pouco sobre elas, né, discutir elas com base nessas medidas de tendência central e nas medidas de dispersão. E aí vocês podem usar também esses agrupamentos para poder tirar as mesmas medidas para grupos específicos. Beleza. Então, essa parte do agrupamento é o que eu tinha separado para a aula hoje, mas eu queria retornar para o capítulo antes, porque agora eu acho que a gente já tem condições de pensar nas variáveis, nas classes das variáveis, né? Então, olha só, eu vou voltar aqui para o nosso código e vamos começar a trabalhar com o ggplot para fazer o seguinte: uma parte que também compõe uma análise descritiva e exploratória do dado é a gente olhar para essa distribuição graficamente, né? O que a gente fez aqui? A gente pegou as medidas de centro para as métricas e dispersão, e depois pegou a tabela de frequência para as categorias para ver como elas são frequentes, né? Agora, a gente vai usar o princípio de que uma imagem ela pode falar mais do que 1.000 palavras, né? A gente pode sintetizar o nosso dado num gráfico que ele seja mais comunicativo do que ficar colocando esses números, esses valores de tendência de centro, dispersão e tabela de frequência para o caso das variáveis que são categorias.
Então, eu tô achando meio confuso também escrever aqui de novo no código. Vou ver se fica melhor com o nosso capítulo. Cadê? Aqui para baixo. Tá. É, para quando a nossa variável tem uma diferença sutil, né, que foi o que eu coloquei aqui também no capítulo, que é a representação gráfica das variáveis métricas que são discretas e contínuas. A forma correta de representar elas, para quando ela é discreta, são os gráficos de barras, né? Porque ele mostra que tem um limite, né, entre cada valor. Então, tem barras para representar, no caso aqui, né, 1, 2, 3, 4 e 5 que vai pulando de um em um. São os códigos da região, que está nesse valor numérico. E para as variáveis que são contínuas, a gente precisa usar os histogramas, que são essas barras coladinhas umas nas outras, que assumem a ideia de continuidade, de que não tem um limite imposto, né, de que pula de um em um. Tem uma continuidade que é demarcada por faixas, né? Lembra que a gente, olhando para as funções que são combinadas com mutate, a gente construiu faixas, né, de valores, de intervalos com variáveis que são métricas. É o mesmo caso aqui da ideia do histograma. Então, o mais correto é que a gente use histograma para variáveis contínuas. E aí tem outras formas também de representar elas, né? A gente tem, eu mudei aqui um pouco o histograma, mas a gente tem um box plot e as densidades também. As densidades elas são muito usadas porque ela tem um valor, né, esse valor de densidade que é calculado, ele é muito próximo de uma interpretação de probabilidade, né? Então, as curvas de probabilidade geralmente são representadas por essas densidades também e estão associadas a esse tipo de variável que são as variáveis contínuas, né? Para as variáveis categóricas, a gente tem as barras. E aí as barras elas servem tanto para quando é nominal quanto para quando é ordinal. A diferença é que a gente precisa ordenar elas quando tem ordem implícita, né? É uma coisa que a gente precisa respeitar no nosso dado. Nesse caso, né? Eu nem coloquei nenhum critério de ordenamento, depois a gente vai ver isso quando for executar, mas é, como o R por padrão ele faz já por ordem alfabética, né? Colocou a categoria que começa com o D na frente e depois começa com M. Ele já respeitou aqui a ordem dessa variável que é de desigual a muito desigual, essas duas categorias que a gente construiu de dano. E aí, eu vou carregar o ggplot. Na verdade, eu não vou precisar carregar o ggplot porque ele é um pacote que está dentro do universo do Tidyverse. Então, o Tidyverse, como a gente viu, tem o dplyr, tem o ggpur, tem o forcats, outros mais, entre eles o ggplot. Então, não vou precisar carregar porque já está tudo aqui dentro. E vou abrir uma nova seção explorando visualização gráfica com o ggplot 2. A estrutura do ggplot é a seguinte: a gente pega os nossos dados de referência, eu vou pegar os meus dados 2 usando pipe, e abro uma primeira camada que é de ggplot. Dentro dessa primeira camada, a gente coloca os parâmetros de setup, né, de definição do gráfico. Então, no eixo X vai o quê? Eu vou primeiro representar a métrica, e então vou colocar uma que pula de um em um, qual que é boa aqui. A maioria é contínua, né? Renda per capita também é contínua. População.
Vou pegar a população, vai ser um valor maior, mas é isso. E aí vou usar o geombar, que... Mas aí vai ter muitos valores aqui. Acho que não é uma variável boa. Eu vou começar com o exemplo da contínua mesmo. Então, para representar variáveis métricas contínuas. Pegar a renda per capita, RPCT, que é uma variável que eu sei que é contínua, e o histograma. Então, a primeira camada do nosso gráfico é o setup das variáveis. No caso, a gente só está usando, está fazendo uma observação unidimensional, né? Então, vamos olhar só para essa variável. E o segundo layer, a segunda camada, é o tipo de gráfico que a gente quer que ele plote, né? Então, se a gente executar esse conjunto de comandos, ele vai plotar aqui um gráfico histograma com a distribuição dessa variável que é a renda per capita. Dentro dessas funções, né, dentro dessas camadas, tem um monte de outros parâmetros que a maioria dentro do que define aqui o tipo de gráfico é mais técnico, né? Mas depois a gente tem outras camadas que são mais de estilo também, de estilizar o nosso gráfico. Então, eu vou colocar uma que é mais técnica aqui, que é o quanto de barras eu defino, né, no meu histograma. Então, eu posso fazer um histograma só com duas barras, com duas grandes faixas, né, de renda, e ele vai retornar a frequência dessas faixas. E beleza, né? Se a gente quisesse mudar o gráfico, era só explorar aqui as opções que tem um monte de opção de gráfico diferente. Vou fazer um box plot, só para a gente ver uma outra forma de representação de variável contínua. O box plot, que é essa caixinha aqui, ele marca principalmente as medidas de centro, mas pelos quartis, né? Então, esse primeiro ponto é o primeiro quartil. Esse segundo ponto aqui é bem o ponto da mediana dos dados, que a gente viu que realmente é 600 e pouco, 500 e pouquinho, quase 600, né? O terceiro quartil e os outliers, que são os valores que estão muito distantes de toda a distribuição. O outro que a gente viu também, que é o de densidade, é o Geom Density, que também retorna aqui uma distribuição de densidade, né, da nossa variável que é métrica contínua. É, e aí eu vou pular logo para as categóricas, porque a gente não tem uma boa variável. Eu vou depois ver o que aconteceu com esse dado, que no capítulo está mais completo. Eu devo ter importado um mais menos trabalhado, né? É, vou pular direto para as categóricas. Para representar variáveis categóricas, para usar as barras. E aí vou pegar. Será se eu tenho boas categorias? Ah, ainda tenho só aquela que a gente criou de dummy mesmo. E um gráfico de barras com ela. E aí ele retorna um gráficozinho aqui contando a frequência de cada uma dessas categorias em barras, né? E aí, eu vou passar por isso rapidamente para estilizar o gráfico. Para estilizar o gráfico do ggplot, a gente precisa ir inserindo camadas nele. Então, por exemplo, né, nessa primeira camada de geobar, eu posso já colocar um fio, né, para ele preencher e escrever aqui o nome de uma cor. Vou colocar uma que eu conheço, que é o Steel Blue, mas vocês podem definir qualquer outra cor aqui dentro com o código ou o nome da cor. E vou mudar a escala do eixo X, que é discreto. E tá vendo? Olha só as opções de escala dos eixos. É, binária, contínua, do tipo data, data e tempo, discreta, logaritmo, reverso.
tempo, raiz quadrada. Então a gente precisa sempre entender qual que é a classe da nossa variável para poder o R entender o gráfico que a gente quer fazer, né? O nosso caso é uma variável discreta. É discreta que ele chama é a categoria, né? Aí confunde um pouco mesmo. É porque, como eu disse, as barras servem tanto para as métricas discretas quanto para as variáveis categóricas. E vou colocar aqui o nome desse eixo como é, exemplo dummy. Só vou escrever mais bonitinho, né? Mas vai ser o mesmo nome do dali. E o escala do eixo Y, que já é contínuo. Vou botar frequência absoluta. E aí já vai estilizando melhor o gráfico, né? Vai dando uma carinha mais bonitinha para eles. E eu vou colocar uma última camada, que é uma camada de tema, que é um tipo de design, né? Que ele também atribui ao gráfico. No caso, é só fecha com essa caixinha aqui e deixa ele um pouco mais limpo. E aí tem imensa opção de estilização dos gráficos. É, Como nossa aula está acabando, eu vou salvar esse código, colocar lá na nossa aula 4. E na próxima a gente começa falando então só sobre representação gráfica e retomando um pouco dessas medidas que a gente viu e avançando com a análise bivariada, né? Com mais de uma variável. Deixa eu abrir aqui o nosso livro. Uma coisa que a gente não conseguiu chegar, mas vamos ver na próxima aula, é aplicar o Plotly, né? Que é aquele pacote que torna o gráfico interativo. Aqui tem uma explicação um pouco mais detalhada, né, no capítulo sobre como estilizar o gráfico. E aqui, como extra, eu botei esse pacote, que é o Plotly, que deixa mais interativo, tá vendo? Conforme a gente vai clicando, vai aparecendo aqui a contagem, o nome da região. E, e esse outro que eu peguei três variáveis que são métricas e fiz uma representação em três dimensões que dá para a gente também ver algumas associações. Aqui, no caso, a gente não vai conseguir explorar tanto também, porque é mais de uma variável, né? Então, tem três variáveis que foram usadas aqui. E uma, um caminho que a gente vai seguir, a partir dessa aula, que a gente já começou a ver sobre a representação gráfica, é construir gráficos que sejam simples e muito comunicativos, né? Essa é o que a gente vai buscar como padrão para representação gráfica. Vamos falar um pouco sobre como evitar enviesar a nossa representação também, distorcer os valores, né? Que são os gráficos ruins que a gente não quer fazer. E aqui eu deixei como esse último, né, como exemplo, que é mais de uma variável, né? E E aí, parte do desafio que eu vou postar para vocês fazerem, junto com o manuseio, né, do dado que vocês já estão trabalhando, é identificar quais são as variáveis que estão sendo mobilizadas para fazer esse gráfico aqui, que é o primeiro passo para a gente poder replicar ele, né? A gente precisa saber que variável está sendo usada, por que que elas estão sendo usadas da forma como estão, né? É, e a escala original delas, de cada uma. Então, essa daqui qual que é a escala, qual que é a escala e assim por diante. Então era isso, né, que a gente tinha para ver na aula hoje. Deixa eu pausar o compartilhamento e vou lançar esse complemento do desafio, tá, para vocês fazerem e responder. Até semana que vem eu respondo os que vocês já enviaram. Beleza, gente? Então, um abraço para vocês, bom descanso. Até semana que vem. Semana que vem é a nossa última aula, né? Então, conto com vocês aqui comigo.
Valeu, obrigado, Letícia. Um abraço. Valeu, Vitor. Obrigada, Obrigado. Vitor. Abraço. Valeu, um abraço. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Deixa eu parar a